você quer servir a Deus, os prazeres do Egito, se você não mudar a sua mentalidade. Na verdade, a Bíblia fala que depois que nós aceitamos Jesus, o próprio Espírito Santo, ele nos dá uma nova mentalidade. A Bíblia diz uma renovação na mente. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Falar aqui do mar, o mar vermelho que Deus abriu. Deus fez tantos milagres na vida daquele povo. E o povo mesmo assim, coração duro, né? O povo queria voltar lá para o Egito, comer das bolotas, da lavagem de Faraó. Brincadeira, né? Diante de tantos milagres que Deus fez, um dos maiores milagres, né, foi a abertura do mar perante todo Israel. Mesmo assim, aquela nação, ela começou a murmurar de Deus, falar contra o próprio Deus, que fez todas aquelas maravilhas, dizendo assim para Moisés: Moisés, você tirou nós de lá do Egito, você fez isso. Na verdade, Moisés estava querendo libertar eles. Hoje em dia, meus irmãos, tem muita gente, muitas das vezes, reclamando de tudo. Não tem gratidão com nada, com aquilo que Deus... Ela não agradece praticamente nada que Deus faz para a vida dela. Muita maresia aqui hoje. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, na beira do mar aqui, para falar para os irmãos sobre essa passagem. E tinha um grupinho lá, no meio daquele povo ali, que era a pedra no sapato de Moisés. Sempre estava futucando. Ó, esse Moisés aí, ele não confia não. Hoje em dia, tem muito grupinho dentro de igreja, que é a famosa panelinha. O grupinho que desvia você da verdade de Deus. O grupinho que acaba colocando você contra todo mundo. O grupinho que você acha que é de Deus, mas não é. Cuidado. Se alguém vir falar mal de outra pessoa para você, você corta, cara. Corta. Não dá espaço para fofoca. Corta pela raiz. Lá no meio daquela multidão havia espião, havia muita gente. E hoje em dia, tem muita gente que está no meio da igreja que vive com a cabeça lá no Egito ainda. Não se libertou. Você já viu aqueles crentes que estão dentro da igreja com a cabeça lá no mundo. Ou até mesmo praticando os pecados. As coisas que o mundo pratica, ele pratica ainda. Porque ele não se libertou. Ele está na igreja, ela está na igreja, mas a cabeça dela está lá no Egito. Da mesma forma que Israel estava com a mente, a maioria deles estava com a mente lá no Egito. Assim se encontra a igreja. A igreja, muitos cristãos, está nessa situação. Não tem gratidão nenhuma. Não é grato. Só vive se lamentando. Nunca para analisar aquilo que Deus fez na vida dele ou dela. Então pega essa mensagem, essa visão aqui, essa palavra de Deus. Se você não mudar a sua mentalidade, na verdade, a Bíblia fala que depois que nós aceitamos Jesus, o próprio Espírito Santo, ele nos dá uma nova mentalidade. A Bíblia diz uma renovação na mente. Então, se você não teve essa, podemos dizer,
essa renovação na sua mente, você ainda não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Triste, é duro falar isso, é duro, mas liberta, entendeu? É duro, mas é uma palavra de Deus que vai tirar você do Egito de uma vez por toda. Você não pode ficar dentro da igreja e no mundo. Na verdade, é o crente Raimundo. É um pé na igreja e outro no mundo. Você quer servir a Deus, mas não quer abandonar a comida podre. Você não quer abandonar a carniça lá do Egito. Os prazeres do Egito. Porque aquilo lá do Egito era resto. Aquilo que eles comiam lá no Egito, aquilo era lavagem. Então Deus contemplava aquilo. Deus tinha uma promessa. A promessa dele era uma promessa de libertação. Então Deus queria libertar aquele povo da escravidão. Deus queria mudar o cativeiro deles. E eles não queriam ter mudança. Muitos deles, né? Não, na verdade, se você parar para analisar, não conseguiram entrar na Terra Prometida. Não entrou na Terra Prometida. A terra que Deus tinha prometido para eles. Hoje em dia, tem muitos cristãos, a Terra Prometida para nós é o céu. Tá? Os céus de glória é a Terra Prometida para o cristão aqui. Estamos aqui de passagem. Tudo aqui é passageiro. Tem gente que não chega nem 100 anos aqui. Você acha que Deus criou só isso aqui para nós? Só isso? Você acha que só isso aqui que Deus criou? Não tem mais nada? É viver aqui uma vida de luta, tribulação, enfermidade, desemprego, doença, muitas tragédias. Deus tem muito mais para nós. Deus não tem só isso aqui, não. A gente, para poder alcançar o outro plano de Deus, a outra dimensão, temos que viver na palavra. Obedecer a palavra. Seguir a palavra. Os ensinamentos de Deus. Ok? Tem gente que acha que seguir Jesus Cristo é muito difícil. Não é difícil. Pegar a sua cruz, né? E seguir a Cristo. Você tem que seguir até o final, sem abandonar a cruz. O que é a cruz? A cruz é uma luta, talvez. A cruz, talvez, é as batalhas que você está enfrentando. Então você não pode abandonar. Se você abandonar, se você lançou mão no arado, você não pode também olhar para trás, abandonar o arado. Tem que ir até o final. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família aí. É um vídeo um pouco assim, uma dinâmica, né? Um formato um pouco diferente. Para os meus irmãos, eu quase bati no poste. Então estou aqui numa cidade aqui, no interior do Rio de Janeiro, cidade praiana. Muita praia mesmo. Tá vendo? Estou nessa cidade aqui, gravando o vídeo aqui para os irmãos. E espero que Deus venha falar poderosamente aí ao seu coração e venha ter mudança na sua mente para que você possa alcançar a terra prometida. Para de dar ouvido àquilo que todo mundo fala para você. Para de acreditar em qualquer um que você vê na internet por aí. Faz isso não. A gente, estamos falando aqui de salvação. Estamos falando de vida eterna. Entendeu? Então, pega essas palavras aí. Espero que os irmãos venham acatar, receber esse conselho, esse alerta de Deus aí. Tá bom?
Fique na santa, perfeita paz do Senhor. Espero os irmãos num próximo vídeo aí, se assim Deus quiser, tá bom? Cristo sempre. Deus abençoe. A paz do Senhor.